A palavra de Deus hoje é 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. Continuando a nossa série de mensagens sobre o amor de Deus e como a gente experimenta esse amor, né? 1 João capítulo 1, versículo 9. Antes da gente ler a palavra de Deus, vamos orar e pedir a graça do Senhor sobre nós? Pai amado, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe as meditações do nosso coração, os suspiros da nossa alma, os pensamentos que povoam a nossa mente. E que o Senhor também abençoe, ó Deus, as palavras que saem da boca do pregador. Que sejam palavras agradáveis a Ti somente. Ó Deus, abençoa o Teu povo, ó Deus, para que todos nós sejamos quebrantados pela Tua palavra. Que o nome de Jesus seja exaltado entre nós hoje. É o que nós pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Essa é a palavra de Deus para o povo de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Amém. Graças a Deus. Gente, ontem foi um dia que eu me senti... Eu tô cansado. Hoje eu tô cansado. Não foi ontem não. Hoje eu tô cansado. Tô cansado, mas não quer dizer que eu não esteja feliz e alegre no Senhor. Porque foi uma bênção. Mas depois de um dia tão cansativo, não há nada melhor do que uma boa noite de sono. O sono é uma das atividades biológicas do nosso corpo mais importantes que existem. Não é à toa que a quantidade de sono, a qualidade do nosso sono é uma maneira pela qual os médicos medem a nossa saúde. Quantas horas você dorme por dia? E como que é o seu sono? É tranquilo? Você ronca? Você acorda durante o seu sono? Por que o sono ele é uma marca da nossa saúde? Porque é durante o sono que o seu corpo ele se renova. Médicos e cientistas, eles dizem que durante o sono, não apenas o nosso corpo, mas especialmente o nosso cérebro, ele se renova. Por isso o sono é muito importante e a qualidade do sono é uma marca da nossa saúde. A sua capacidade de se renovar, a sua capacidade de se regenerar, é a medida da sua saúde. Se você não consegue se renovar, se você não consegue se regenerar, você não pode dizer que você é uma pessoa saudável. Por exemplo, se eu chegar e cortar a minha mão, uma pessoa saudável, o que vai acontecer? Não é que a pessoa é invencível, ela nunca vai se cortar, não. Ela vai ralar, ela vai machucar, ela vai quebrar um osso. Mas o que separa uma pessoa saudável da não saudável? É a recuperação, a renovação, a capacidade de se regenerar. Por exemplo, uma pessoa saudável, ela vai cicatrizar aquela ferida. Vai cicatrizar rápido e aquela pele vai se renovar. Ao contrário, uma pessoa que não é saudável leva mais tempo para cicatrizar. O corpo demora muito mais tempo para renovar, regenerar aquela parte que se machucou, aquela parte que se quebrou. É uma das coisas que a gente sente quando a gente vai envelhecendo. Quando você era criança, seu corpo se renovava muito rápido, se regenerava muito rápido. Ralou, na outra semana, no outro dia, já fechou, já começou a cicatrizar. Agora, quando você vai envelhecendo, você repara que demora um pouco mais de tempo para o seu corpo poder se regenerar. O mesmo acontece com o nosso coração. O mesmo acontece com os nossos relacionamentos. Amor, para ser amor verdadeiro, para ser amor de verdade, ele precisa ter essa capacidade de se regenerar, de se renovar. Por exemplo,
Você pode amar uma pessoa. Você pode demonstrar amor por aquela pessoa de uma maneira incomparável e única. Mas se aquele amor dura apenas 1 hora, será que é amor? Se aquele amor verdadeiro, incomparável, dura 1 dia, 10 dias, 1 ano, será que a gente pode dizer que aquilo realmente é amor? Amor, para ser amor, ele precisa durar. Ele precisa ter a capacidade de ser renovado e de se regenerar. Para ser amor. Porque amor verdadeiro, amor de verdade, como é que ele pode ter data ou prazo de validade? Como é que amor de verdade acaba? Como é que amor genuíno tem fim? Se Deus é amor, se amor é o que define quem Deus é, então necessariamente o amor, ele não pode ter um prazo de validade. Mais do que isso, o amor ele precisa dessa capacidade de se renovar, de se regenerar, porque nós que somos objeto do amor de Deus, nós quebramos o nosso compromisso com Deus, nós decepcionamos Deus, nós somos pecadores, mas o que mantém o amor de Deus sobre nós é essa capacidade desse amor maravilhoso de Deus, de ser renovado, de ser regenerado, não tem prazo de validade. Até mesmo a morte, a palavra de Deus fala lá em Romanos, a morte não nos separa do amor de Deus. Mas porque o amor de Deus não tem prazo de validade, ele não tem fim, ele é renovado. Pensa no amor de Deus. Pensa o quanto esse amor que nós hoje temos acesso, ele é incomparável. Uma das marcas do verdadeiro amor ou do amor é essa capacidade de regenerar, de se renovar. Então não tem como a gente falar de amor se a gente não fala de perdão. Porque perdão é a capacidade de renovar, de regenerar, de restaurar o amor. Por que o perdão ele é tão importante? Porque o perdão é o fundamento das boas novas do reino de Deus. Olha que a palavra de Deus fala lá em Isaías capítulo 1, versículo 18. Olha lá o que a palavra de Deus fala em Isaías capítulo 1, versículo 18. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para a gente ler todos juntos. Isaías capítulo 1, versículo 18. Todo mundo sabe que Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. E lá no Evangelho do Antigo Testamento, Isaías capítulo 1, versículo 18, lá no comecinho, olha o que a palavra de Deus fala. Isaías 1, 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Logo no comecinho do Evangelho do Antigo Testamento, Isaías, a palavra de Deus mostra que o fundamento das boas novas do reino de Jesus Cristo é o perdão. Isaías capítulo 1, versículo 18 mostra Deus ali, naquele momento, chamando o povo, venham e vamos resolver essa situação. O convite para que todos os povos se aproximem de Deus, para que resolvam essa situação. E qual é essa situação? Essa situação de pecado diante de Deus. E aí você vê então a promessa das boas novas do reino do Messias.
as boas novas de Jesus Cristo. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Essa promessa de restauração, essa promessa de renovação, essa promessa de perdão. O perdão é o fundamento, é a base, é onde está construído o evangelho de Jesus Cristo. Perdão. Perdão. Como é que um amor, ele pode ser verdadeiro amor, se o perdão, a capacidade de perdoar, ele é tirado? Olha, eu amo você, mas não vou te perdoar. Como é que pode isso? Como que se resolve isso? Diante do pecado, o perdão é uma necessidade do amor. Diante das falhas, das decepções, das quebras de promessa, o perdão, ele é necessário para a consumação do amor. Não existe. Não existe amor quando não existe a capacidade e o compromisso de se perdoar. Por quê? Porque se não existe o perdão, o amor teria um prazo de validade. Ainda que fosse Deus, eu amo vocês, estou disposto aí a ter um relacionamento diante de vocês, com vocês, mas não errem, não pequem, porque no primeiro momento que vocês pecarem, tchau. Nós todos estaríamos perdidos para toda a eternidade. Tudo teria terminado com Adão e Eva. Acabou. Mas o que possibilita nós experimentarmos o amor de Deus é o perdão. Porque o perdão é o fundamento. Porque o perdão permite essa renovação, essa regeneração, permite que pecadores se aproximem de um Deus perfeito e santo. Por isso que o perdão, ele é o fundamento do Evangelho. É a base sólida das boas novas do reino de Jesus Cristo. Amor, para ser verdadeiro, precisa de perdão. Mas a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque o que é perdão? Perdão é desculpar a pessoa. Perdão é perdoar. Não, mas a gente precisa entender melhor o que é perdão. E porque Deus, ele é amor, a gente encontra a definição de perdão não no mundo, não nas pessoas que te cercam, que dão opinião, que dão conselhos para você. A definição de perdão vem do próprio Deus. E é por isso então que a gente se volta para a palavra de Deus. E olha o que a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Vamos abrir as nossas Bíblias então em Hebreus capítulo 10, versículo 17, para entender o que é perdão. Hebreus capítulo 10, versículo 17. O que é perdão? Qual é a definição de perdão? Hebreus 10, 17 diz o seguinte: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Isso aqui é o autor de Hebreus está utilizando as escrituras, Jeremias capítulo 31, e aí ele está usando as palavras do Senhor que diz assim: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades
para sempre. Ué, então perdão é esquecer? Perdão é ignorar? A gente precisa então pensar um pouquinho melhor para poder entender o que a palavra de Deus fala. Quer dizer então que a palavra de Deus está errada? Não. Eu vou explicar. Pode Deus esquecer? Pode Deus esquecer alguma coisa? Não. Deus não esquece. Porque se a gente afirma que Deus ele esquece de alguma coisa ou de algo, Deus não seria Deus. Porque Deus ao mesmo tempo sabe todas as coisas e se lembra de todas as coisas. Deus jamais esquece. Mas aí você vai falar assim, pô pastor, então você está falando uma coisa que a Bíblia não está dizendo, porque a Bíblia está falando aqui, ó, Hebreus 10:17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. É aí que eu quero falar para você o seguinte, vamos prestar atenção no que a palavra de Deus está falando, para a gente poder entender o que é perdão. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Aqui a palavra de Deus não está falando que Deus esquece. Está falando que Deus não vai se lembrar, mas não quer dizer que Deus esquece. Pô, o que a palavra de Deus quer dizer então? Deus não vai se lembrar. O que a palavra está querendo dizer é que Deus não vai levar em conta, trazer de volta aquele pecado para dentro do nosso relacionamento. Vamos voltar então para o Salmo 103:12, que a gente leu no comecinho do nosso culto hoje, para a gente entender melhor então o que é o perdão. Salmo 103:12. Olha o que a palavra de Deus fala ali sobre perdão, sobre como Deus, o Senhor, nos perdoa. Salmo 103:12. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim como o leste está para o oeste, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Não é que Deus esquece dos nossos pecados, das coisas erradas que nós fazemos. Mas o que Deus fala? Deus, ele não se lembra, ele não pega aquele pecado e coloca assim, ó, na nossa frente. No meio do nosso relacionamento. Deus, ele afasta aquele pecado para que o nosso relacionamento não tenha nenhuma interferência. Deus não leva em conta os nossos pecados quando Ele se relaciona conosco. Por quê? Porque esses pecados foram agora todos perdoados em Cristo Jesus. Ele não traz de volta uma coisa que aconteceu. Deus não traz. Por quê? Porque a maneira como Deus nos ama tem o perdão como fundamento. Então, esse perdoar é renovado. Esse amor é renovado através do perdão. É dessa maneira que Deus nos ama. Ele não traz de volta um pecado do passado e usa aquilo contra nós. Não é que ele se esquece, mas Deus não usa, decide não usar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões diante de nós, contra nós. É por isso então que ele exige que o mesmo amor que ele garantiu para nós, que é renovado através desse perdão, seja estendido a outros. Olha o que ele fala em Mateus vamos abrir Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses 3:13. Não apenas nós recebemos o perdão que vem do Senhor, mas também Ele nos chama a estender esse perdão para outras pessoas. Colossenses 3:13. Olha o que ele fala. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Seria uma incoerência Deus falar assim: amem uns aos outros, e tirasse o perdão dessa equação, dessa fórmula. Não existe. Não tem como você falar para as pessoas: amem uns aos outros, mas vocês são livres para deixar de perdoar. Não, isso não existe. Da mesma maneira que você e eu, nós cremos que nós somos obrigados a amar o próximo, nós também. E eu vou falar bem devagar. Da mesma maneira que nós somos obrigados a amar, consequentemente, nós somos obrigados a perdoar. Para e pensa agora um pouco. Para e pensa agora. O peso é pesado. Porque muitas vezes a gente, eu amo o próximo, amém. Mas será que a gente parou para pensar o que custa amar alguém? Porque o amor, para ser amor, ele precisa ter essa capacidade de se renovar, de se regenerar. Amor sem perdão não é amor. Amor sem a capacidade de ser renovado diante das falhas, dos pecados, se ele acaba diante de uma falha, de um pecado, não é amor. Porque aí ele passa a ser condicional. Deu para entender? Quem é que não vai amar alguém que é perfeito? O próprio Senhor Jesus falou assim: os incrédulos fazem assim. É por isso que o perdão, ele é o fundamento do Evangelho e é uma parte fundamental do amor. Não tem como separar. Se a gente crê que nós devemos amar o próximo, então, consequentemente, naturalmente, parte do mesmo pacote está ali, o compromisso de perdoar, de renovar, de regenerar esse relacionamento, apesar das falhas, das decepções, dos pecados, das mágoas, do rancor. Para você poder experimentar o amor de Deus, você precisa experimentar o perdão de Deus. Se você não experimentou o perdão de Deus, você não pode dizer que você experimentou o amor de Deus. Você talvez experimentou da bondade de Deus, da misericórdia, mas amor, para ser amor, ele sobrevive em gratidão. Amor, para ser amor, ele sobrevive decepção. Amor, para ser amor, ele sobrevive frustração, mágoa, ressentimento, rancor. Ele sobrevive àquele sentimento de desforra, de vingança. Porque o amor, ele tem um fundamento que é importantíssimo: o perdão. Perdão. E você não tem como experimentar o amor de Deus se você não experimentou o perdão de Deus. Eu vou falar para você que é muito importante você entender isso. Sabe por quê?
Porque é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Você experimentar o amor de Deus. Porque se você não experimentar o amor de Deus, você não experimentou o Evangelho de Jesus Cristo. Porque você não entendeu o que é perdão. E quando você não entende o perdão, sabe o que acontece? É quando o câncer ele começa a tomar conta do seu corpo. Porque câncer não vem de uma hora para outra assim e toma conta de todo o seu corpo. Não, não. Ele começa com uma coisa imperceptível, uma célula errada. Sabia? Que o teu corpo, o meu corpo, ele faz célula toda hora. Só que de vez em quando, por alguma razão, sai uma célula errada. Mas o seu corpo, o meu corpo, quando ele está bem, ele consegue acabar com essa célula errada. Percebe que, isso aqui está errado. E aí o próprio corpo, e ele não dá nem chance. Mas sabe o que acontece com câncer? Começa com uma célula errada, mas aí o corpo, por alguma razão, ele não consegue se renovar, não consegue regenerar. E aí aquela célula errada começa a dar origem para novas células erradas. E aí começa a criar um monte de célula errada e vai tomando conta. Começa com uma coisa muito pequena, imperceptível, aí começa com um negocinho muito pequeno aqui, e aí vai crescendo. Até que vai tomando conta da sua vida. Tem gente que tem um câncer crescendo dentro deles e não sabe até hoje. E sabe qual que é a pior coisa? É você ter um câncer na alma. Sabe por quê? Porque se você tiver um câncer hoje, se você tem Jesus, isso aí não vai ser nada. Sabe por quê? Porque se esse corpo for embora, na glória você vai estar com Jesus. O que é um câncer para quem tem Jesus? Agora, se você tem um câncer na alma, causado por uma incapacidade de perdoar, será que você experimentou o amor de Deus? E essa é a questão. Aonde a gente vai passar a nossa eternidade? Porque é muito fácil falar eu amo Deus. É muito fácil falar. Deus não te dá tapa na cara. Deus não... Agora, como é que a gente mede isso? É a nossa capacidade de amar as pessoas. Essa é como Deus fez. E como é que a gente sabe se a gente está deixando uma doença da alma corroer o nosso coração? Essa capacidade de perdoar. Sabe por quê? Porque se você tem essa doença da alma, se você ainda não entendeu o perdão de Deus e o amor de Deus, você está doente. Porque a sua alma, o seu coração não se renova, não se regenera. E sabe o que vai acontecer? Você vai deixar o rancor tomar conta do seu coração. Você vai deixar mágoa tomar conta do seu coração. Você vai deixar a inveja, ciúmes tomar conta do seu coração. A mentira vai ser a máscara que você vai usar todas as vezes. E sabe o que vai acontecer? Você, sem saber, vai ser consumido por um sentimento de inveja e de vingança. Desforra. E aí, você vai viver sempre no passado. Alguém que te fez alguma coisa, alguém que causou alguma coisa, uma situação que foi ali. Aí você vai ser um museu, você vai viver do passado. Você vai deixar isso corroer o seu coração, vai apodrecer a sua alma e você vai estar longe do amor de Deus. Você vai viver uma vida religiosa, seca e árida. Pastor, me ajuda a ver.
ajuda a enxergar. Fácil. Você sempre vai se enxergar como a vítima. Se você não entendeu o perdão de Deus, você não entendeu o amor de Deus. E quando você não entende o perdão e você não entende o amor de Deus, uma coisa que vai acontecer com você é, você sempre vai se colocar como vítima das situações e das pessoas. Você sempre vai ser a vítima. É sempre uma situação que não dá certo, é sempre algo que não dá certo, ou alguém que te fez alguma coisa, ou alguém que causou alguma coisa, alguém que é sempre o culpado por alguma coisa, é sempre alguém, ou algo, ou uma situação, o causador do seu infortúnio. E aí esse câncer vai te corroer por dentro. Vai te tornar numa pessoa tão religiosa que você vai falar que você ama a Deus, sem saber que o teu coração está muito longe de um coração segundo o coração de Deus. Porque não tem como a gente separar amor de perdão. Não tem como a gente falar que é um coração saudável, é um relacionamento saudável, sem a capacidade de se renovar e de regenerar. E é o perdão que faz isso. É o perdão que faz isso. Aí, qualquer coisa que vai acontecer, você vai trazer alguma coisa do passado e jogar assim, ó, como uma desculpa para você agir de uma maneira que não agrada a Deus. Você vai usar alguma coisa, um pecado de alguém, uma acusação, alguma coisa assim, e vai usar como desculpa para você pecar também. Como se isso fosse justificativa diante de Deus. E aí você vai usar aquilo gostoso, porque vai te satisfazer. E você, sem saber, vai colocar o seu eu acima daquilo que agrada a Deus e do próprio Deus, e você vai se tornar um idólatra do próprio eu. Muitas vezes você vai justificar vingança, desforra diante de Deus, e totalmente cego, sem perceber que o pecado está corroendo a sua alma. Você vai pensar que a música que você canta dentro da igreja, que a Bíblia que você lê, que o estudo bíblico que você faz parte, os relacionamentos, tudo isso, que você está firme com Deus. Mas dentro do seu coração, aquele sentimento de desforra, aquele rancor que você carrega, todas as vezes quando algo de bom acontece para aquela pessoa, você não é justo. E aí você nem percebe que dentro de você não apenas carrega uma mágoa contra uma pessoa, mas ao mesmo tempo você nega o próprio Deus. Porque foi Deus que fez aquilo acontecer. Quando você fala, aquilo é injusto, aquela pessoa não merece. Quem é que fez aquilo acontecer? As suas palavras se voltam contra o próprio Deus. Pastor, mas espera aí, você está dizendo que eu sou sempre o culpado? Tem vezes que nós somos verdadeiramente a vítima. Sim, reconheço isso. Sim, existem situações onde nós somos a vítima. E somos verdadeiramente vítima. Por exemplo, se alguém vem e rouba minha casa, vou dizer que eu sou o culpado porque alguém veio e roubou a minha casa? Alguém veio e cometeu um crime contra mim, quer dizer então que eu sou o culpado? Não, existem situações da nossa vida que nós somos verdadeiramente a vítima. Mas quando a gente não entende que Deus está no controle e que por alguma razão que a gente desconhece, que não pode compreender, a gente ainda carrega um rancor, uma mágoa, ou usa
o crime de alguém, o pecado de alguém, para combater pecado com pecado, mal contra o mal, a gente se volta contra o próprio Deus. O cara me roubou, vou lá dar um tiro no cara. O cara veio, fez isso, agora é olho por olho, dente por dente. Eu vou pegar o cara, vou matar o cara. Que a lei dos homens e a lei do Senhor julgue, mas a mim, eu manterei o meu coração reto diante de Deus. Por que Deus permitiu isso? Não sei. Mas eu vou buscar aquilo que agrada ao Senhor. Amados, o amor de Deus, ele é incomparável. Mas muitas vezes a gente acha que o amor de Deus é assim, eu experimento o amor de Deus, e a gente não para pensar o que está envolvido no amor de Deus. E uma das marcas fundamentais do amor de Deus para conosco é essa capacidade de se renovar a cada manhã. É isso que Lamentações 3, 22 e 23 fala. A causa de nós não sermos consumidos todos é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Fiel e grande é o Senhor. Por isso, meu amado e minha amada, hoje, o convite que a palavra de Deus faz para nós é para que nós hoje nos aproximemos de Deus e experimentemos desse amor que é incomparável e inconfundível. Experimenta do amor de Deus. E como é que eu faço para experimentar desse amor? É o que a palavra de Deus fala. Isaías capítulo 1, 18. Venha, vamos resolver essa situação. Você deve se aproximar de Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus. Se ajoelhar diante de Deus. Se humilhar na presença dEle. Venha, vamos resolver essa situação. Venha, vamos discutir o seu problema e vamos resolver essa situação. Você precisa de fé. Crer nessa promessa de que, ainda que os seus pecados sejam tão vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Talvez hoje você carrega dentro de você um pecado tão grande, que te consome, que te corrói. E aí você olha assim, eu não tenho forças, é maior do que eu. É tão grande, eu não sei nem como eu vou resolver. Mas não é para você resolver. Você só tem que se aproximar de Deus. E deixar Deus tomar conta da sua vida. E você deve apenas confiar que ainda que os seus pecados, esse peso que você e eu, nós carregamos dentro dos nossos corações, sejam tão vermelhos como a escarlata, eles se tornarão, por causa do amor de Deus e o compromisso dele de perdoar, serão brancos alvos como a neve. Porque esse é o amor de Deus. Ele não vai usar os nossos pecados contra nós. Não me lembrarei deles jamais. E é essa fé que nós precisamos, de nos aproximarmos de Deus através de Cristo Jesus e nos rendermos ao amor incomparável do nosso Deus. Porque a palavra de Deus fala, Ele é fiel e justo para perdoar todos aqueles que se aproximam dele e confessam os seus pecados. Vamos orar. Pai amado, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre do nosso eu e dessa prisão que é o nosso orgulho. Despedaça o nosso coração, quebranta o nosso eu e nos liberta das algemas do nosso eu e do nosso orgulho. Vem, ó Deus, na nossa vida e declara liberdade
para todos aqueles que ainda estão presos, ó Deus, à mágoa, ao rancor, ao ressentimento do passado. Vem, Jesus, e declara liberdade a todos nós, através do seu sangue precioso derramado na cruz. Ó Deus, vem e declara perdão